Que tipo de adventista você é? Existem alguns tipos. Qual você se enquadra? Tem o adventista do 7º dígito. Aquele que pensa que se der a oferta e devolver o dízimo, está tudo pronto e não precisa fazer mais nada na vida. Tem o adventista pentecostal. É aquele que acha que a nossa igreja não tem poder e que a gente tem que fazer glória, aleluia, bater palma, dar uns pulos, dar umas cambalhotas. Tem o adventista cardiológico. Conhece esse? Aquele diz o seguinte: o importante é dar o coração a Jesus. A maneira que você fala, veste, come, isso não importa. O que importa é o seu coração a Jesus. Tem o adventista 2 de novembro. O adventista 2 de novembro é aquele que morre de medo de uma alma penada e de macumba. Fica com medo. Tem o adventista beato, que acha que tem que fazer sacrifício. Se possível, até carregaria uma cruz ou algo, pagaria promessa para ser aceito por Deus. Tem o adventista ateu. O pastor conta uma história, um milagre. Ah, não, isso, nunca, onde é que se viu? Onde se viu um negócio desse? Tem o adventista da nova era, aquele que sempre é zen, né? Umas modalidades, não sei o que e tal. O que eu mais gosto é o adventista xiita. É aquele adventista terrorista, que quer cortar todo mundo, ou botar fogo em todo mundo, só ele é o certo. E o adventista surfista, aquele que sempre está nas ondas, né? Se a onda no meio evangélica fala amém, tem que falar amém. Se a onda é dizer glória, tem que falar glória. Se a onda é dar 3 pulinhos, tem que dar 3 pulinhos também. Tem o adventista fariseu, aquele que passa olhando os defeitos dos outros. Tem na calça até uma fita métrica para ficar medindo algumas coisas. Podia medir a língua dele, né? Tem o adventista ponto cão. Quem entende, lê. Quem lê, entenda. É aquele que acha que é tudo uma conspiração, que a igreja é errada, que o pastor que fala mentira. Alguns dizem até que o pastor ganha 10 mil reais por aí. Eu já falei, quem disse isso, eu estou esperando receber o dinheiro. Conhece o adventista cigarra? É aquele que só vive cantando enquanto vê outros trabalhando, né? Só alguns trabalham, o resto só fica cantando, né? Kumbaya, né? Coisa desse tipo. Tem o adventista que tô nem aí. É aquele adventista seguinte: ah, não é meu departamento mesmo, não é função, eu não fui escolhido mesmo, o problema é dele, não tô nem aí. Tem o adventista em greve. Conhece esse? Aquele que vai na comissão de nomeações: olha, a gente está escolhendo você. Não, esse ano estou tirando férias, esse ano não quero nada, esse ano só quero descansar, esse ano eu estou em greve. Tem um adventista no 7º dia, aquele que só é adventista no dia de sábado, que os outros 6 dias de nada valem. Mas existe também o adventista do 7º dia, aquele que aceita a graça de Jesus, que ama os irmãos, que aguarda a segunda vinda, e o maior objetivo é salvar pessoas. Qual adventista você é? Eu espero que você seja o adventista do 7º dia. Uma boa noite para você que está me assistindo via internet e todas as pessoas que estão nos acompanhando, não só aqui em São José dos Campos, mas também em outros locais, outros estados brasileiros e outros países também. Um grande abraço para você. Um grande abraço para você que está aqui na igreja de Dom Pedro II em São José dos Campos. Olha que coisa importante, hein? A igreja de Dom Pedro agora é famosa, né? Está na internet, está em outros lugares do mundo. Olha que bênção. E nós estamos aqui para continuarmos a nossa série Convidados de Deus. Esta série que tem como base o Salmo 15, um salmo de apenas 5 versos, um salmo lindo e poderoso para nós. E hoje nós temos a grata alegria de termos a cidade de Paraibuna conosco. A igreja adventista de Paraibuna se faz presente. Deixa eu ver as mãos de quem é de Paraibuna aqui. Levanta a mão e segura. Segura aí. Olha que bênção. Eles vieram lá de Paraibuna. Que Deus abençoe vocês.
Olha, nós vamos ter uma semana de família lá em Paraibuna no mês de maio. Quem sabe a gente transmite via internet para o mundo todo também, né? Vamos ver se o pessoal põe internet de alta velocidade lá em Paraibuna, perto da nossa igreja, né? Mas muito obrigado porque você veio hoje. Eu sei que foi difícil, contratempos, tem a serra, mas obrigado e que Deus abençoe. Obrigado pelas músicas que foram cantadas. A música que foi cantada por Paraibuna, pelo trio, muito bom, muito bonito. Obrigado mesmo, oração. E eu pedi para que a igreja de Paraibuna trouxesse alguém para recitar o Salmo 15, para a gente começar o nosso programa, né? E quem que ficou responsável foi o William, não é isso? Então eu quero chamar ele aqui na frente, porque neste momento ele vai recitar, ou vai ler o Salmo 15. Você pode vir aqui à frente agora, esse é o momento. Isso, ele até penteou o cabelo, né? Passou um perfume, para ficar cheiroso. Nós estamos nessa série de 10 dias, começamos ontem, iremos terminar no dia 13, e estaremos todos os dias com a ajuda de Deus aqui do Dom Pedro, da Igreja Adventista Sétimo Dia de Dom Pedro, para o mundo, e para falar também ao nosso coração, neste momento, sobre a palavra de Deus, sobre o Salmo 15. Eu tenho aqui o William, vou pedir para alguém que me ajude com o microfone, por favor, e ele vai ler o Salmo 15, o Salmo que é o tema base da nossa série de 10 sermões, 10 reflexões sobre os convidados de Deus. Por favor. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade, e que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho, o que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra os que temem ao Senhor, e que jura com dano próprio e não se retrata, o que não empresta o seu dinheiro com juros, nem aceita suborno contra o inocente, quem deste modo procede não será jamais abalado. Obrigado. Eu penso que no final da série a gente vai saber esse verso, esse salmo de cor. Só 5 versos, né? Eu desafio você a decorar, e desafio você que está nos assistindo em casa a também decorar o Salmo 15. E lembrando, se você decorar e recitar o nome de Dom Pedro II, grava lá, manda uma mensagem no Facebook para nós, do vídeo você falando, você vai ganhar um prêmio, tá bom? Acho que são 17 nomes, Dom Pedro II. Mas muito bem, nós vamos começar o nosso estudo de hoje, da Palavra de Deus, em continuação daquilo que estudamos ontem, e quero convidar vocês a orarem a Deus neste momento, pedindo a iluminação dEle sobre a palavra que iremos abrir. Oremos. Querido Pai, nós lhe somos gratos pela oportunidade que temos de estarmos aqui novamente. Lhe somos agradecidos, ó Pai, porque o Senhor deixou a Tua palavra para nossa reflexão e para nossa bênção. Neste momento, ao estudarmos e refletirmos na palavra de Deus, que possamos, ó Pai, escutar a Tua voz. Abençoe os equipamentos, abençoe a cada pessoa que está nos assistindo, seja aqui na Igreja de Dom Pedro ou via internet. Que Deus possa acompanhar e iluminar a cada um de nós. E é no nome de Cristo que nós oramos. Amém. A grande pergunta do Salmo 15 se encontra no verso 1. E nós lemos o seguinte, Salmo 15, verso 1. Quem, Senhor, habitará no teu? Foi meio fraco. Eu acho que o pessoal de Paraibuna não descobriu, não sabe ainda. Pessoal, vamos ensinar o pessoal de Paraibuna. Toda vez que a palavra estiver em amarelo, quem lê é vocês. Tá bom? Então eu vou fazer um teste aqui, só o pessoal de Paraibuna agora, hein? Vamos ver se o pessoal de Paraibuna está com fôlego, tá? Quem, Senhor, habitará no teu? Olha, eles vieram animados. Agora o pessoal aqui, que não é lá de Paraibuna, que é daqui da região. Quem, Senhor, habitará no teu? Olha que coisa linda. Agora vamos escutar o pessoal de casa que está nos assistindo. Você em casa tem que falar alto, e com o ouvido da fé a gente vai escutar vocês, tá? Quem, Senhor, habitará no teu? Escutaram? Quem escutou aqui?
Você escutou, ó, mas olha, bando de mentiroso, né? Pela fé a gente escutou. Agora todo mundo junto, você em casa, pessoal de Paraibuna e aqui. Quem, Senhor, habitará no teu? Quem há de morar no teu santo? Esta é a grande pergunta. A grande pergunta que o salmista propõe: quem vai estar morando com Deus? E ali ele apresenta depois 10 itens, 10 coisas a fazer, ou 10, melhor dizendo, 5 coisas a fazer e 5 coisas a evitar. E alguns dizem, mas será que aqui eles estão propondo uma receita de bolo? Sabe, bolo, né? Esses dias eu fui cozinhar, aí peguei a receita e você vai seguindo passo a passo. E se você seguir certinho, teoricamente, né, deveria dar o produto final. Será que Deus está propondo algo? Olha, se fizer isso, deixar de fazer isso, se fizer isso, deixar de fazer isso, você obterá salvação? Será que é isso que esse salmo está ensinando? Nós sabemos que a verdade bíblica, ela é clara, que não existe nada que você possa fazer, nada que você venha a deixar de fazer, que vai afetar a sua salvação, porque a salvação é um dom gratuito de Deus, e nós lemos isto ontem. E quando nós vamos a Filipenses 3 verso 9, nós lemos o seguinte: eu já não procuro mais ser aceito por Deus por causa da minha obediência à lei, pois agora é por meio da minha em Cristo que sou aceito. Esta aceitação vem de e se baseia na fé. A Bíblia é clara, a salvação é somente pela fé. Mas uma coisa que muitas vezes nós não compreendemos ou limitamos é o conceito da graça ou da salvação. Porque quando a graça ela lhe atinge, quando você é salvo por Jesus da consequência do pecado, você também é salvo das coisas deste mundo. Você recebe poder para ser um vitorioso. Quando você aceita a graça de Jesus, você está salvo, mas também tem o poder para vencer as tentações. E o que nós vemos no Salmo 15, é que Deus está falando para pessoas que já foram salvas, pessoas que já vivenciaram a graça de Deus, pessoas que já aceitaram o sacrifício de Jesus, e agora essas pessoas começam a produzir frutos. E ontem nós vimos o primeiro fruto, o fruto da integridade. E hoje nós vamos ver um segundo fruto. Segundo fruto, a resposta do Salmo 15: quem, Senhor, habitará no teu? Quem há de morar no teu? No seu santo monte. E a resposta do verso 2, e o conceito que nós iremos estudar hoje é o seguinte: aquele que vai habitar com o Senhor é aquele que pratica. Aquele que vai habitar com o Senhor é aquele que pratica justiça. Na cidade de Washington, no distrito de Colômbia, existe um instituto, é o National Institute of Standards and Technology, que seria o Instituto Nacional de Padrões e Tecnologias. Neste instituto, neste prédio que vocês estão vendo as fotos, eles têm aquilo que é chamado de protótipos. Eles têm ali uma coleção daquilo que eles consideram ser um exemplo perfeito de peso e medida. Como que eu sei que 1 quilo é 1 quilo mesmo? Como que eu sei que 1 metro é 1 metro mesmo? Então, nesse instituto, eles fazem réplicas de exemplos perfeitos para dizer: isto aqui é 1 quilo, isto aqui é 10 centímetros. E eles tentam preservar para que não haja distorções. Você já imaginou ir lá na padaria, comprar o pão, e hoje o pão é pesado, né, mais por unidade, né? Eles falaram: eu quero 1 quilo de pão, para alimentar a igreja de Dom Pedro todinho, né?
Aí você paga por 1 quilo de pão, mas você recebe apenas 900 gramas de pão. Ou você vai no açougue comprar lá picanha para fazer o churrasco de domingo, né? Olha, eu quero 1 quilo. Caro. Aí você paga por 1 quilo e recebe menos que 1 quilo. O Inmetro, ele tenta regular aqui no Brasil essas questões. Mas existe a necessidade de ter um padrão. Algo que possa dizer, isto é certo e aquilo é o quê? Errado. Para você saber se algo está errado, você precisa conhecer aquilo que é certo. Se eu puxar aqui uma nota de dólar canadense, e é onde minha esposa está assistindo, com certeza, ontem ela assistiu, mandou um abraço, falou que estava bonito, então um beijo para você, Bequinha, e para a Miss Olivia, que está sendo aguardada carinhosamente. Se eu mostrar uma nota para você de dólar canadense, você vai poder me dizer se é verdadeira ou falsa? Porque talvez você não conheça, talvez eu esteja mostrando uma nota de brinquedo, ou uma nota falsa, e falar, isso aqui é verdadeira, e você, como não conhece, vai fazer o quê? Talvez acreditar em mim. Para eu saber se algo está certo, eu preciso conhecer aquilo que é certo. E esse instituto, ele tem a prerrogativa de estabelecer as medidas corretas para que possam ser detectadas aquilo que não é correto. E existe alguém também que determina aquilo que é certo, para que nós possamos dizer aquilo que é errado. Hoje nós vivemos num mundo que tudo é relativo. Existe verdade? Não, não existe verdade relativa. Ao ponto de eu estar lendo alguns materiais de algumas pesquisas feitas com alunos que foram questionados. Você acha que ocorreu na Segunda Guerra Mundial com holocaustos dos judeus foi certo ou foi errado? 60% dos alunos disseram que não podiam julgar, porque tudo depende. Se para os alemães estava certo, então eu não posso dizer que está errado, porque eu não posso julgar as outras culturas, os sentimentos. Queridos, se eu achar que a vitimação de centenas e milhares de pessoas não tem algo errado, eu quero dizer que tem algo errado. Existe uma maneira, algo que determina se está certo ou errado. Isto chama-se Deus. Lá no livro de Provérbios, no capítulo 16, verso 11, nós lemos o seguinte: peso e balança justos pertencem ao? Obras suas são todos os pesos da bolsa. É importante você entender esse texto, quem sabe esse texto você não tinha parado para refletir ainda, porque aqui nesse texto está o conceito de justiça apresentado no Salmo 15. Naquela época, no tempo bíblico, eles usavam uma forma de balança, como nós temos ou tínhamos algum tempo atrás, quando tinha 2 bandejas. Então, você falava, eu quero 2 quilos de arroz. Então a pessoa de um lado da bandeja colocava 2 quilos de algo que determinava o peso e colocava do produto na outra bandeja, e quando houvesse o quê? O equilíbrio, você teria os 2 quilos do seu produto. No tempo bíblico havia uma forma de balança. E as pessoas, quando queriam, vamos dizer, 1 trigo de farinha, 1 quilo de trigo, eles se aproximavam de alguém e falavam, eu quero comprar. E desde aquela época, existiam pessoas que não agiam de forma correta. Ou a balança tinha problema, ou o peso estava com problema. Eles carregavam sacos, e naqueles sacos eles falavam, opa, aqui tem 1 quilo, opa, aqui tem 2 quilos. E quando alguém pedia o produto, ele colocava do lado da balança aqueles 2 quilos, e do outro lado eu colocava o produto. E muitas pessoas foram enganadas. E Deus, Ele pega e diz aqui em Provérbios 16, 11 o seguinte:
Peso e balança justos pertencem ao Senhor. Obra sua são todos os pesos da bolsa. É interessante nós notarmos que a palavra utilizada para justiça no Salmo 15 tem a ver com peso e medida. Não tem a ver com justificação pela fé, mas tem a ver com medida, quando você pesa algo de maneira correta. E quando eu leio esse texto, algumas ideias me vêm à mente. A primeira ideia que me vem à mente: Deus é justo. E nós lemos isso lá no Salmo, ou melhor dizendo, Deuteronômio 32, verso 4. O Senhor é a nossa rocha, Ele é perfeito e justo em tudo que faz, Ele é fiel e correto, e julga com justiça e honestidade. O nosso Deus é justo, mas mais do que isto, as ações divinas são justas. Aquilo que Deus faz é justo. E nós lemos lá no Salmo 103, verso 6, o seguinte: o Senhor faz justiça. Opa, vocês têm que ler, né? O Senhor faz e julga todos os oprimidos. O nosso Deus é justo, as suas ações divinas são justas, e quem determina os padrões do que é certo ou errado é Deus. E nós lemos isto, e nós percebemos que Deus deixou esses padrões descritos na sua palavra. Em 2 Timóteo 3, 16, 17 nós lemos: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O nosso Deus deixou um padrão daquilo que Ele considera ser certo ou errado. Não é o que você pensa, não é o que você acha que determina se algo é certo ou errado. É Deus que determina. Mas para conhecer aquilo, se algo é certo ou errado, eu preciso conhecer a Deus e aquilo que Ele deixou. E o grande problema é que as pessoas hoje se esquecem, olvidam-se de Deus, ignoram a Deus, ignoram a sua palavra, e por isso não sabem o que é certo, nem o que é errado. Além de Deus ser justo, além das suas ações divinas serem justas, além de Deus determinar os padrões, Deus abomina Não, foi devagar. Deus abomina o quê? Porque isto vai contra o caráter dele. Lá no livro de Provérbios, no capítulo 11, verso 1, nós lemos o seguinte: balança enganosa é... Que palavra grande, hein? Vamos repetir? Balança enganosa é... para o Senhor, mas o peso justo é o seu... Deus abomina algo que não seja justo. Deus abomina a falcatrua. Deus não tem prazer quando alguém engana outra pessoa. Porque o nosso Deus é justo, o seu caráter é justo, Ele espera que seus filhos sejam o quê? Justos. E o quinto e último ponto, que aquele texto que nós lemos me traz uma lição. Deus espera que seus filhos sejam... E nós lemos, e esse é o foco do nosso estudo de hoje, Salmo 15, verso 2, e pratica a... Deus quer que você pratique a justiça. E o que é viver de forma justa? Como praticar a justiça? E eu quero falar ao seu coração nesta noite. Porque se você carrega o nome de cristão, isso quer dizer que você aceita os padrões de Cristo. Mas infelizmente, muitas pessoas não têm vivido, muitas pessoas não têm honrado o nome que carregam. Eu lembro uma vez que meu pai teve uma conversa comigo.
E na conversa dele ele disse o seguinte: você é meu filho, e você deve honrar o nome do seu pai. Eu posso, quem sabe, perceber Deus dizendo e chegando para alguns de nós dizendo: você carrega o meu nome, você deve honrar o nome que você carrega. Mas o que é viver de forma justa? O que é justiça? Vamos ver o que a Bíblia tem a nos dizer. Primeiro texto, Mateus 6:33, nós lemos o seguinte: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Viver de forma justa é priorizar, buscar e conhecer qual é a justiça de Deus. A justiça de Deus é diferente da justiça dos homens. Os homens podem dizer olho por olho, dente por dente. Se alguém te fizer algo, você tem o direito de revidar. Mas a justiça de Deus é diferente. E se você se considera um filho de Deus, e você é um filho de Deus, você precisa compreender o que Deus acha, o que Deus pensa ser certo, para agir desta maneira. Você precisa buscar, priorizar. Por isso o texto nos diz: buscai em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Você quer ser feliz? Busque a justiça de Deus, não a dos homens. Nós sabemos que esse mundo é injusto. Existem vários textos da Bíblia que falam sobre isso. Em 2 Pedro 3, verso 13, nos diz que nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habitam justiça, porque este mundo é injusto, porque este mundo não vive os padrões de Deus. Você já imaginou o que seria do bairro de Dom Pedro II? Você já imaginou o que seria da sua vizinhança, você que está me assistindo? Se todas as pessoas da sua vizinhança, se todas as pessoas de Paraibuna, se todas as pessoas de Dom Pedro obedecessem às leis de Deus, você imaginou o que seria este mundo? E sabe qual o grande problema? Mais de 80% da população brasileira se diz cristão. Então nós deveríamos ser esta comunidade boa. Mas o que acontece? O que acontece é que as pessoas não buscam a justiça de Deus. As pessoas não conhecem a justiça de Deus. As pessoas não querem saber da justiça de Deus. Quando Deus diz: não furtarás, as pessoas furtam. Quando Deus diz: é errado mentir, as pessoas mentem. Quando Deus diz: é errado desonrar os pais, as pessoas desonram os pais. Se a nosso mundo pudesse viver de acordo com a palavra e o padrão de Deus, nós seríamos felizes. Mas o que é viver com a justiça de Deus? Vamos ver mais um texto aqui, Salmo 64, verso 10. O justo se alegra no Senhor, e nele os de reto coração todos se gloriam. Aquele que vive de forma justa perante Deus, ele confia e espera em quem? No Senhor. Eu não estou dizendo que você não deve buscar as autoridades. Não, pelo contrário, a Bíblia diz que nós devemos respeitar as autoridades e devemos buscar as autoridades. Mas, querido, se a sua confiança está em homens, você vai ser infeliz. A pessoa que é justa perante Deus é a pessoa que confia e espera em quem? Em Deus. Não é a pessoa que busca a revidação com os seus próprios atos.
Não é a pessoa que busca a sua própria vingança. É a pessoa que confia em quem? Em Deus. E sabe que Deus é justo e Deus fará o quê? Justiça. Você não precisa correr. Você não precisa brigar. Você precisa confiar. Aquele que confia em Deus, aquele que descansa em Deus, ele é feliz. Viver de forma justa é buscar o reino de Deus em primeiro lugar, mas é também confiar e esperar no Senhor. Mas nós temos mais. No livro de Ezequiel, no verso 18, capítulo 18, verso 9, nós lemos o seguinte: andando dos meus estatutos. Estão acordados ou não? Vamos lá? Andando nos meus estatutos e guardando os meus juízos e procedendo retamente, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor Deus. A pessoa que quer viver de forma justa perante Deus é a pessoa que vai guardar, obedecer, agir conforme os procedimentos que Deus determinou. Deus deixou claro como o ser humano se comportar. Deus deixou claro como o ser humano proceder. Deus deixou claro como uma igreja deve ser regida. Sabe qual é o nosso problema? Nós não aceitamos o jeito de Deus. E nós pensamos que o nosso método é melhor. Quando Deus fala, se você tem um problema com o seu irmão, vá e fale com ele. Ele sabe que o melhor é você ir falar com a pessoa e não sair fofocando e falando da pessoa para as outras pessoas. E se essa pessoa não resolver, vai com uma segunda. Mas não, você tem um jeito melhor, põe lá no Facebook, ó, tal pessoa fez isso, aquilo outro. Você acha que você vai resolver o problema? É o jeito de Deus. Se você quer ser justo, você quer viver de forma justa, você tem que conhecer e colocar em prática os procedimentos que Deus determina. Mas vamos continuar nosso estudo. Em Deuteronômio 1, verso 17, nós lemos o seguinte: sejam honestos e justos nas suas decisões, tratem todos de modo, tanto os humildes como o cristão, aquele que quer viver de forma justa, como Deus determina, ele é uma pessoa que é imparcial, ela é correta. Uma pessoa que não olha para a conta bancária, para o status social, mas olha para a pessoa na qual Cristo entregou a sua vida. Por isso todos nós somos importantes perante Deus. Aquela pessoa que é justa é a pessoa que vive de forma imparcial. Eu vou tratar você assim, porque você merece ser tratado assim, porque Jesus te ama e Ele morreu por você. É interessante como existem muitas pessoas interesseiras, é verdade ou não é? Se você tem alguma coisa a oferecer, ela te trata bem. A partir do momento que ela mais precisa de você, ela te descarta. Nós vivemos num mundo descartável. É copinho descartável, é sacolinha descartável. Tudo é descartável e as pessoas começam a ser descartáveis. A pessoa justa, a pessoa que teme a Deus, a pessoa que foi salva por Deus, ela irá representar, ela irá vivenciar, ela irá transbordar esta experiência de ser justa, de ser correta. Mas não para por aí. Provérbios 12:5 nos diz o seguinte: vamos de novo? Os pensamentos do justo são retos, mas os conselhos do perverso é engano. A maneira de pensar de um justo é diferente.
Quantas pessoas vivem uma fabulação na sua cabeça? Quantas pessoas inventam tanta coisa na sua cabeça? Uma mentalidade doentia, já viu isto? A pessoa está conversando com a outra ali, e que está conversando? Já sei. Deve estar falando disso. Deve estar falando mal de você. Eu acho que também. Olhou para mim, está falando mal de mim mesmo. Aí chega para o outro, tá vendo? Tá lá, tá falando mal de mim, Uma forma de pensar o quê? Doentia. A pessoa que passa tempo com Deus, ela começa a ter pensamentos bons. E não só isto. A pessoa que é justa, ela quer ocupar o seu pensamento com coisas boas. Tudo que é bom, disse Paulo, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é de boa índole, é isto que deve ocupar o seu pensamento. Agora, quando você liga a televisão, infelizmente você não se depara com tantas coisas assim. E nós enchemos a nossa mente com lixo. E a Bíblia nos diz que a janela da alma são o quê? Os olhos. Aquilo que você vê, aquilo que você contempla, é aquilo que você irá se tornar. Se você contempla lixo, você vai ter pensamentos que são lixo. Por isso, aquele que ama a Deus e aceita a Deus como seu Salvador, irá fazer de tudo para ter um pensamento correto. Por quê? Porque Deus é correto. Deus não espera mal de ninguém. Deus espera o melhor. Mas não para por aí. Como uma pessoa justa vive, Provérbios 10, verso 11. A boca do justo é manancial de vida, mas na boca dos perversos mora a violência. Como é que um justo vive? O que é que o justo fala? Quando o justo abre a boca, sai o quê? Vida. Quando você abre a boca, sai o quê? Eu tomei um propósito na minha vida. Se eu não tenho nada a dizer de bom de alguém, eu não falo nada. Mas tem um segundo propósito. Todas as pessoas têm algo bom a ser dito. A despeito de todas as situações, há uma coisa boa a ser dita. Aquele que é justo perante o Senhor, quando ele abre a boca, sai o quê? Vida. E se você é uma pessoa justa, quando alguém for lhe transmitir algo que não é vida, você vai dizer para ela: olha, me desculpa, mas eu acho que aquilo que você está dizendo não é bom para você e nem para mim, então eu não vou ouvir. E você deveria considerar se deveria falar isso. Você já imaginou se nós colocássemos isso em prática? Por um dia, quantas dores seriam uma bênção, evitadas? A vida seria uma bênção. O justo, quando abre a boca, sai vida. A pergunta que você deve fazer é a seguinte: quando eu estou abrindo a boca, está saindo o quê? Vida ou mosquito? Mosquito de coisa morta. O justo, ele fala sabiamente. A Bíblia nos diz, no Salmo 82, verso 13, o seguinte: fazei justiça ao fraco e ao órfão, procedei retamente para com o e o desamparado. A Bíblia diz que o justo, ele não suporta a injustiça. Quando o justo se depara com a injustiça, ele quer consertar. Quando ele vê algo que não está certo, ele quer arrumar. Porque o justo, por estar perante Deus, ter uma comunhão com Deus, por ter sido salvo por Jesus Cristo, ele quer viver a justiça.
Por isso o cristão, ele não pode ser apático ao sofrimento do ser humano. O cristão não pode ser apático à dor do ser humano. Nós precisamos nos sensibilizar, nos preocupar com aquilo que acontece ao redor. Não adianta nada nós ficarmos aqui todos engravatadinhos e bonitinhos, cantando, se não trouxermos justiça à sociedade. Aquele que é justo, ele faz justiça com aqueles que não podem se reivindicar. Ser um reivindicador. Mas o último ponto que eu queria terminar nesta noite, e um ponto muito importante, porque eu sei que você quer ser justo, eu sei que muitas vezes você tenta ser justo, mas justiça, fazer o que é certo, sem aquilo que nós vamos ler agora, é a pior coisa que você pode fazer. Lá em Efésios 4:15 nós lemos o seguinte: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Se você age de forma justa, mas sem amor, você está provocando um grande desfavor à humanidade e ao cristianismo. Porque o amor é a base de tudo, e a justiça e o amor precisam andar de mãos dadas. A justiça e o amor beijaram-se na cruz de Cristo. Quando você age com justiça, mas sem amor, você está sendo cruel, agindo de forma cruel. Justiça sem amor é crueldade. Eu vou repetir. Justiça sem amor é crueldade. E infelizmente nós temos muitas pessoas cruéis, que querem ser justas, mas sem o amor. Justiça sem amor não provém de Deus. Mas amor sem justiça é indiferença. Amor sem justiça é indiferença. Porque se você ama uma pessoa, você vai querer fazer as coisas corretas. Você não vai querer simplesmente colocar pano quente ou passar a mão na cabeça. Você vai querer fazer as coisas corretas. E se você só ama e não quer fazer nada, isso quer dizer que você está sendo indiferente. Essa pessoa não está nem aí com ela. As duas coisas precisam andar de mãos dadas. As duas coisas precisam caminhar lado a lado. Amor e justiça. Se você for justo, o Salmo 15, verso 5, traz a seguinte promessa: quem deste modo procede, não será jamais. Você não quer ser abalado? Seja uma pessoa justa. Nos seus procedimentos, no seu falar, no seu pensar, no seu agir. Seja uma pessoa justa. Justa com amor. Porque amor, melhor dizendo, justiça sem amor é o quê? Crueldade. Você pode ser convidado a morar com Deus, se você aceitar a graça de Deus e permitir que essa graça transforme você de uma pessoa injusta para uma pessoa justa. Eu quero encerrar contando uma história que meu pai contava quando eu era criança. O pai contava a história de um pequeno garoto, um estudante. Esse garoto era um garoto exemplar. Ele era justo. Ele agia de forma correta, ao ponto que ele começou a destacar na classe.
Ele não respondia à professora, fazia suas lições. Aquele garoto era exemplar. E a professora, feliz pela vida e pelos atos, pelo exemplo daquele garoto, se aproximou dele e disse: filho, eu quero conhecer seus pais. Eu quero parabenizá-los pelo filho que eles têm. Quando ela falou isso, ele abaixou a cabeça e não falou nada. A professora achou estranho e ele saiu. No dia seguinte, a professora falou assim: eu vou falar com ele hoje, mas sério, acho que ele não entendeu. Você é um bom garoto, eu quero conhecer os seus pais. Qual é o endereço da sua casa? Ele abaixou a cabeça, não falou nada, e depois de alguns instantes, ele saiu. A professora ficou muito encucada e falou: no próximo dia eu vou falar com ele. Chegou o terceiro dia: você não vai sair daqui até que você me dê o endereço da sua casa, porque eu quero com você hoje na sua casa para conversar com seus pais, porque você é um exemplo, você é um bom garoto. E aquele garoto abaixou a cabeça, e depois de alguns instantes ele levantou, e quando levantou a sua cabeça, algumas lágrimas rolavam. E ele falou para a professora: professora, eu não tenho pais. E aquilo foi um susto para a professora. Como assim você não tem pais? Meus pais morreram. Mas você vive com quem então? Professora, eu vivo de favor. Um dia eu moro na casa de um, outro dia eu moro na casa de outro. Um coleguinha deixa eu dormir na casa. Quando não tem lugar para ir, eu durmo na rua. Ela falou: não, você está brincando comigo. Não, professor, é verdade. Mas você é um exemplo. Você tinha tudo para ser o pior aluno da sala. Você tinha tudo para ser aquele aluno atentado. Você tinha tudo para ser um delinquente, mas você é o melhor aluno da sala. Me explica. E aquele garoto com lágrimas nos olhos, ele começou a dizer: professora, eu nasci em um outro país. Meu pai e minha mãe eram os reis e a rainha daquele país. Mas meu pai e minha mãe foram falsamente acusados de vender segredos do nosso país para outros países. Foi tudo um complô, professora. E naquela situação, meu pai foi condenado à morte. Meu pai, minha mãe e toda a minha família, professora. Nós fomos levados para um paredão para sermos executados. Nós chorávamos. E antes de serem feito o executamento, professora, meu pai teve um último pedido. O último pedido dele era que o filho mais novo, eu, pudesse viver. Eles começaram a discutir: não, isso não pode acontecer. E depois de algum tempo, os soldados discutindo, falaram: tá bom, nós vamos poupá-lo, mas ele vai viver num outro país. Naquele momento que os soldados permitiram que eu vivesse, professora, meu pai se ajoelhou, me abraçou e com lágrimas nos olhos me deu o último beijo. E disse para mim: filho, nunca se esqueça que o papai te amou muito, que a mamãe te amou muito, e que você é um filho de um rei. E você deve proceder como um filho de rei, porque você é um príncipe. Não importa onde você for, não importa o que fizerem com você, você é filho de um rei.
e deve viver de forma justa por ser um filho de um rei. Quando meu pai falou aquilo, eu fui arrancado dos braços do meu pai, e quando eu virei, eu já estava escutando os barulhos, e toda a minha família estava ao chão. Aquele jovem, aquela criança com lágrimas nos olhos, disse: professora, sabe por que eu sou este aluno que respeita a senhora, faz o que é correto? Porque eu sou filho de um rei. Querido irmão, querida irmã, querido amigo que nos assiste, você também é um filho de um rei. Você também é uma filha de um rei. E como filhos e filhas de um rei, nós precisamos viver de forma digna, de forma justa, como nosso Pai é. Toda vez que você não é justo, toda vez que você não é íntegro, uma lágrima de Deus corre, porque você está se comportando como qualquer um, mas você não é qualquer um. Você é filho, você é filha de um rei. E a minha pergunta para você é a seguinte: quando é que você vai começar a se comportar como tal? Quando é que você vai começar a viver sendo o filho e a filha de um rei? Não importa o que você fez ou deixou de fazer, Deus pode te perdoar. Deus pode te dar um novo coração, porque o nosso Deus é poderoso. A única coisa que você precisa fazer é entregar a sua vida. Você não quer entregar a sua vida a Deus nessa noite, pedindo essa transformação? Você que não quer dizer a Deus: Deus, por favor, eu tenho pensamentos injustos, eu muitas vezes ajo, me comporto como uma pessoa injusta, mas eu quero ser justo perante Ti, eu quero fazer o que é correto. Quando for pesado na balança, ó Pai, eu quero que Tua graça me envolva e me dê condições de ser alguém digno de carregar o Teu nome. Você quer dizer isto? Entregue a sua vida a Jesus. Fale a Ele. A Tassiane vai cantar para nós hoje novamente. Ela vai cantar a música que ela cantou ontem. E esta música vai ser a música final de reflexão todas as noites. Uma música de entrega. Uma música de dedicação ao Senhor. E hoje eu quero fazer um pedido maior. Se você sente que você precisa colocar a sua vida em ordem com Deus, se você sente que existe algo que precisa ser corrigido na sua vida, algo que você precisa acertar com Deus, de viver de forma justa, eu quero orar por você. Ontem você se levantou, hoje eu quero convidá-lo para que você venha à frente, porque eu quero orar por você, orar para que Deus possa perdoar os seus pecados, orar para que Deus possa te cobrir com a graça, e orar para que você comece a andar como uma pessoa justa, uma pessoa íntegra. Você não quer aceitar o chamado de Deus? Se o Espírito Santo falar ao seu coração, vem aqui à frente, porque eu quero orar por você. É Deus está te chamando para você colocar a vida em ordem com Deus, porque Ele está vindo muito em breve, e Ele quer encontrar você preparado para ir com Ele para o lar.
acima das estrelas, honrado pelos anjos, seu nome tem poder. Reina sobre todo o universo, em sua autoridade, rege as nações. Esse mesmo Deus conhece a tua vida, conhece o teu mundo, conhece o teu ser. Ele sabe tudo o que sentes, vê dentro da alma. Esse Deus é o Deus que tudo vê. Meu Deus habita acima do infinito, também está bem perto do teu coração. Ele não oculta o seu amor e sempre está disposto a suavizar a tua dor. Meu Deus é mais sublime que as riquezas, o amor que excede as grandezas está em teu coração. Conhece os humildes e contritos, dá alívio aos aflitos e nunca vai negar-te a mão. Esse mesmo Deus conhece a tua vida, conhece o teu mundo, conhece o teu ser. Ele sabe tudo o que sentes, vê dentro da alma. Esse Deus é o Deus que tudo vê. Esse Deus ainda chora as tuas lágrimas, conhece tuas lutas e sabe os porquês. Ele é o autor da tua vida. Oh, ele vai sarar tuas feridas. Esse mesmo Deus conhece a tua vida, conhece o teu mundo, conhece o teu ser. Ele sabe tudo o que sentes, vê dentro da alma. Esse Deus é o Deus que tudo vê. O Deus que tudo vê. Nós lhe somos gratos por tua bênção.
Nós somos gratos pelo Deus que tudo vê, o Deus que tudo escuta, o Deus que tudo conhece. E Ele conhece o nosso coração. Conhece que o nosso coração ele é impuro, ele é injusto. Mas pela Tua graça nós podemos ser salvos. Pela Tua graça podemos ser perdoados. E pela Tua graça podemos caminhar de forma mais digna a honrar o Teu nome. Senhor, que os Teus filhos que aqui vieram à frente, que os Teus filhos e filhas que, quem sabe, estão nos assistindo via internet neste momento, e aceitaram o chamado de Cristo, o chamado de viver de uma forma justa, a despeito das circunstâncias do mundo, de viver de uma forma que condiz com o nome que carregam, o nome de Cristo Jesus. Que esses teus filhos e estas tuas filhas possam ser abençoados por Ti, possam sentir o perdão dos seus pecados e possam receber poder para vencerem as lutas, as dificuldades e as tentações desta vida. Nos abençoe, ó Pai, que nessa jornada de 10 noites possamos avaliar, possamos refletir da maneira que estamos vivendo diante de Ti e possamos buscar a Tua graça para sermos perdoados e transformados. Nos abençoe, ó Pai. Nos leve em segurança aos nossos lares e que amanhã possamos estar aqui novamente, ó Pai, para ouvirmos mais uma vez a Tua voz. Que possamos estar aqui nesta igreja ou através da internet para sermos abençoados por Ti. E é no nome de Cristo que nós oramos. Amém, Senhor.